O sol ainda não havia nascido, quando os primeiros ecos de trombetas soaram ao longe. Os sentinelas sobre as montanhas de Gade se levantaram abruptamente. Do lado leste do Jordão, onde os gaditas viviam desde os dias de Moisés, um exército inimigo avançava, levantando um rastro de poeira que cobria o horizonte como uma tempestade de deserto. O comandante Ezer, líder dos valentes gaditas, os mesmos descritos nas crônicas de Davi, foi despertado por um jovem guerreiro que entrou correndo na tenda. Senhor, os amonitas uniram forças com tribos nômades do deserto. Eles vêm em milhares e estão destruindo tudo no caminho. Ezer, já veterano de inúmeras batalhas, levantou-se com um semblante firme. Seu rosto, conhecido por intimidar inimigos antes mesmo da batalha começar, lembrava a determinação de um leão em guarda. Seu olhar percorreu as colinas áridas que cercavam o acampamento. Chamem os 30. Hoje, Gade mostrará de novo quem somos. Os gaditas se reuniram rapidamente, homens treinados desde a juventude, disciplinados, ágeis como gazelas e ferozes como leões. Suas armaduras simples brilhavam de suor e areia, mas seus corações eram de ferro, conretidos como a tropa que nunca recua. Eles eram a muralha viva de Israel naquela fronteira vulnerável. O presságio da profecia. Antes que partissem, um velho sacerdote chamado Elisir aproximou-se com uma palavra que havia recebido durante a madrugada. Homens de Gade, o Senhor me mostrou as águas do Jordão se levantando como muralhas. Vi vocês atravessando, e o Senhor esmagava seus inimigos diante de vocês. Hoje, ele confirmará a bênção que Moisés pronunciou. Gade habita como uma leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Os guerreiros receberam a profecia como fogo em seus ossos. Sabiam que a mão do Senhor estava com eles. O ataque inesperado. Quando o exército gadita alcançou o Vale das Águas Altas, viu-se diante de um espetáculo aterrorizante. Mais de 10.000 inimigos avançavam em formação, enquanto tribos de saqueadores circulavam pelos flancos. Os amonitas estavam determinados a expulsar Israel e tomar a terra fértil de Gade. Ezer ergueu sua lança e bradou: Homens, Davi nos chamou valentes. Moisés nos chamou leões. Hoje seremos ambos. Os guerreiros bateram escudos, e o som ecoou como trovão nas montanhas. Mas então, o inimigo revelou seu trunfo. Um grupo de gigantes amonitas, descendentes dos antigos refaíns, avançou para a linha de frente. Cada um empunhava lanças tão grandes quanto troncos de árvores. O jovem gadita Areu, ainda inexperiente, sentiu um frio na espinha. Nunca enfrentamos homens assim. Ezer colocou a mão sobre o ombro dele. Filho, não é o tamanho do inimigo que vence a batalha, é a grandeza do Deus que está conosco. Começa a guerra. Os gaditas avançavam com a velocidade de gazelas, desviando, saltando, girando com lanças e espadas. Seus rostos eram tão ferozes que muitos inimigos recuavam antes mesmo do choque. Mas os gigantes refaíns eram brutais. Um deles derrubou 3 gaditas com um único golpe. Outro esmagou escudos como se fossem de barro. A tropa começou a sentir o peso da batalha, até que um grito ecoou por todo o vale. Por Gade, por Israel, por Yahvé. Era Ezer, saltando de uma rocha elevada e caindo diretamente sobre um dos gigantes. A luta entre eles parecia durar uma eternidade. O gigante rugia, golpeava, mas o gadita desviava com agilidade sobrenatural. Por fim, Ezer cravou sua lança no pescoço colossal do inimigo. Mas enquanto lutavam, uma parte do exército amonita deu a volta pelas montanhas e atacou o vilarejo de Ramote Gileade, onde estavam mulheres, idosos e crianças gaditas. Um mensageiro chegou ofegante. Cuman, eles estão cercando nossas famílias. Ezer cerrou os olhos. Era a pior notícia que poderia ouvir. Seu rosto endureceu ainda mais. Homens, gritou ele. Menos não lutamos apenas por honra. Lutamos por nossa casa.
A batalha muda agora. Os gaditas, mesmo cansados e feridos, mudaram de direção e correram pelas encostas. Para chegar a tempo, precisariam atravessar um trecho do Jordão. E era o tempo da enchente. As águas transbordavam como muralhas vivas, violentas e mortais. Areu olhou para o rio e tremeu. Não dá. Ninguém atravessa o Jordão assim. Palma-os-Mor. Ezer ergueu a mão. Nós não somos ninguém. Nós somos os gaditas. E o Deus que abriu o mar também pode abrir o caminho. Avante! Os guerreiros entraram na água. A correnteza era feroz, mas milagrosamente eles não eram arrastados. Cada passo parecia firme, como se o fundo do rio se transformasse para sustentá-los. A profecia do sacerdote se cumpria quando emergiram do outro lado, molhados até os ombros, mas de pé. Os gaditas rugiram como um só leão. Eles chegaram ao vilarejo no exato momento em que os amonitas se preparavam para incendiar as casas. As mulheres e crianças gritavam. Os amonitas sorriram menos. Acreditavam que Israel estava derrotado, com um grito que pareceu vir do próprio céu. Ezer e seus homens avançaram como uma tempestade viva. A batalha foi brutal, rápida e definitiva. Os gaditas sabiam para o que estavam lutando. Cada golpe tinha o peso da família, da fé, da terra prometida. Em menos de meia hora, todo o exército amonita estava em fuga ou morto. Quando tudo terminou, as mulheres correram para abraçar seus maridos. Crianças se agarravam às pernas dos guerreiros como heróis. O vilarejo estava protegido. Ao anoitecer, enquanto o povo celebrava, o sacerdote Elisir ergueu a voz. Assim diz o Senhor: Gade habita como uma leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Deuteronômio 3:3 e 20.